Seja muito bem-vindo ao canal do F158. Hoje, nós trouxemos para vocês uma aula com o tema Fotografia Analógica, uma arte perdida. Se você gostar desse conteúdo, curta, assine o nosso canal, assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo sobre arte ou fotografia. E, por favor, compartilhe com todos os amigos que também têm interesse nesses assuntos tão interessantes. Até já! Pergunta, a proposta que encontro é se a fotografia analógica, química, de filme é uma arte perdida. Então, vamos lá. Para essa busca, eu fui no arts.net, que é uma plataforma de galerias de arte, tá? De pintura, de ilustração, de fotografia. Ah, então, ela é uma plataforma americana, onde várias galerias pagam um valor X por mês para estarem. Tem que ser aceito pela galeria primeiro, e depois você paga um valor X por mês para constar dessa plataforma, e aí você vende. Essas fotos estão à disposição de quem deseja comprar, está no mundo inteiro. Eu começo com o trabalho de câmera obscura do Abelardo Morel. A primeira exercício feito lá na frente pelo Leonardo da Vinci, que o Niepce observou e começou a tentar trazer isso para a fotografia. Esse trabalho ele veda todo o apartamento, todo o ambiente onde ele se encontra, faz apenas um pequeno furo, como se fosse uma câmera fotográfica, a luz passa por esse furo e se projeta na parede dele e depois ele refotografa esse material. Vamos reparar que as imagens, né, elas estão de cabeça para baixo, porque é dessa forma que se acontece a formação da imagem a partir da luz. Só que na nossa câmera, ela vai bater no espelho, que vai bater no prisma, que vai girar a imagem correta, e nós vamos enxergar ela correta, mas, na verdade, ela entra de cabeça para baixo no ato que você clica o botão e a luz entra. Tá? Ele faz isso, esse é o processo de produção do Abelardo Morel, que é um cubano que hoje vive em Nova York. Pois bem, no Artsy, uma foto do Abelardo Morel, com esse processo fílmico dele, está na faixa de 8.400 euros. Robert Mapplethorpe, o fotógrafo americano, eu trago aqui o preto e branco clássico, aquele do laboratório, aquele do filme em PB, da revelação em preto e branco, do cuidado do laboratório, da magia do laboratório na construção da imagem. É uma imagem extremamente técnica. Eu trouxe aqui o Robert Mapplethorpe para todos. Tem o mais 18, que eu não vou mostrar. Aquilo não é nem mais 18, né? Aquilo é mais. Bota 18 nisso, no mais 18 dele. Né? Então, essa beleza plástica do preto e branco bem feito, do preto e branco clássico, enfim, foi um fotógrafo, ele já faleceu, já tem, não sei qual foi a época que ele morreu, mas era um fotógrafo extremamente, muito interessante, extremamente clássico, quando fazia o seu trabalho em preto e branco. Tá? No Artsy, tá? Ele tem essa imagem dele está por US$ 17.000. E essa outra, preços a partir, tem que entrar em contato com a galeria para saber qual é o preço dessa obra dele. Passo para os fotogramas, que é feito em laboratório, na casinha escura. Fotogramas são imagens que são montadas, podem ser recortadas, são construções visuais que você faz a partir do ampliador, do que se projeta a luz em cima daqueles objetos, em cima de um papel fotográfico, onde a luz passa, vai ficar emulsionado, vai ficar escuro, onde a luz não passa, vai ficar branco, porque o papel é branco. Tá? Esses são fotogramas dessa fotógrafa, extremamente geométricos. Ela explora linhas e as formas usando sistemas geométricos.
Eu não achei o trabalho dela em galeria, eu achei o trabalho desse outro fotógrafo, que também é um fotograma que é preço sob consulta com a sua galeria. Eu imagino que seja bastante caro esse trabalho dele. Trago os ambrótipos, que é o colóide úmido, tá? É uma placa, foi um dos primeiros processos fotográficos, foi muito utilizado até os anos 80, quando foi substituído depois pela gelatina de prata. Isto é vidro, é um negativo de vidro que você emulsiona e você traz as imagens. Esses fotógrafos são fotógrafos brasileiros que se dedicam muito à produção de ambróticos. O Maurício Sapato, que é o quarto nome, fazia, não sei se ainda faz, a parte da galeria do F508. É uma imagem que é fotografa positiva sobre placas de vidro, usando uma variação do processo de prata. Surgiu na década de 50 como alternativa ao daguerreótipo, além de ser mais barato, não possuía o efeito espelhado deste e não oxidava. O Tério, eu vi que o Tério está por aí. Tério, você já experimentou ambrótipo? Ambrótipo não, Humberto. Não, né? Se alguém tiver experimentado, pode falar, tá? Você conhece o trabalho de Sapato, Tério? Conheço, eu fiz o curso dele Ah, de colorização que teve aí. colorização. Ele vai tentar trazer ele de novo para dar esse curso de colorização lá para a gente, tá? Enfim, e o Ambrósio está custando US$ 12.000. Uma arte extinta? Não sei. Papel abominado. Já fez, Télio, papel abominado? Fiz só uma vez. E se deu bem ou sofreu? Sofri muito, porque o cheiro do ovo ali na geladeira quase me tiraram de casa. Não, tem essas coisas, né? Fotografia, esse tipo de fotografia tem essas coisas. Lida com mercúrio, enfim. O Fred falou aqui no chat que fez daguerreótipo no F-15-8. Fez. Eu acho que eu fiz com ele, acho que eu fiz, não sei se eu era da turma do Télio, né? Eu, da Guerreotti, foi sensacional. Era um sujeito do Rio de Janeiro, o Chicão. E o Chicão, o da Guerreotti, foi assim: você tem uma aula teórica numa sexta-feira, você fica polindo o metal o sábado inteiro. Eu Chico falando que pode ser que dê errado. Não sei, reza para sair, porque pode ser que dê errado. E ele vai botando terror em você quando você está polindo aquele metal, que tem que ficar um espelho, ele vai te colocando terror. Aí no domingo a gente sai com uma câmera de grande formato para fazer o daguerreótipo, mas ele já tem na malandragem umas duas ou três prontos no bolso dele, porque se alguém não conseguir, ele manda refazer rapidinho, né? E todo mundo conseguiu o seu daguerreótipo. O seu daguerreótipo ficou bom, Fred? Ele falou aqui no chat que ficou ótimo. Ficou. Eu vi bons daguerreótipos dessa aula. Vi uns lindos. O Chico é fantástico, ninguém sai dele sem daguerreótipo. Tá? Ele tem a manha, mas ele bota terror na gente. Então, papel abominado, só para quem tem narizes não sensíveis, é recomendado. E esse processo foi lá de 1850 e está extraído da clara de ovo para fixar os sais de prata. Essa é tudo autorretrato, tá? Essa fotógrafa é iraquiana, e são autorretratos dela, e está custando a bagatela de US$ 4.500. Pinhole, que é a terra do Télio. Só um minuto, só um minuto. São daguerreótipos que você falou ou papel Não, abominado? papel abominado. Eu não mostrei da Guerreótipo. Ah, tá bom. Desculpa. Pinhole, mas antes do Télio falar, porque o Télio é o professor de pinhole do F508, nós temos aqui três tipos. O pinhole de latinha, que é aquele clássico do ensino fundamental. O pinhole feito com a caixinha de fósforo, que eu dei uma bronca no passaporte, porque as pessoas não foram, muitas pessoas não foram na aula do Télio. Pediram e não foram. É.
E a Pinhole Zero, que é essa câmerinha que está aí, eu julgava até hoje de manhã que eu ainda tinha essa câmera. E a Raquel me lembrou, Humberto, você deu para o teu filho. Eu falei, quê? Eu dei para o meu filho? Eu falei, deu para o meu filho. Eu fiquei, meu Ele Deus, quase ligou para pedir de volta, eu gente. vou lá tomar dele. Essa câmerinha, lindinha de madeirinha, é uma câmera de Pinhole. Eu comprei ela, morava em Brasília, eu comprei ela na Áustria, levou um século para chegar. São aquelas coisas que você compra via internet e você esquece que comprou. Quando você não lembra mais, aquilo chega, né? E é uma caixinha, o diafragma dela, para quem sabe o que eu estou falando, é 138, ou a abertura dela é 138 de diafragma. Então, você tem um furinho aí no meio, que é a lente, digamos assim, essa alavanquinha que você puxa para deixar a luz passar e fecha ela, controla o tempo no cronômetro, porque é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sei lá, de exposição à luz, e sem saber o que está enquadrando, a fotometria é um chute só, enfim. Quando essa câmera chega, eu estava no F-15-8, não sei se o Fred fez parte disso, que o Fred é dessa época do F-15-8. Eu e 3 amigos fomos para uma sinuca na Asa Sul de Brasília, tomar cerveja, jogar sinuca, mas principalmente fotografar com essa câmera, experimentar. Eu fui lá, coloquei o filme tem um jeito lá certo de colocar, tem que ter o rolo vazio, é todo um complicador. Que é fácil, mas você tem que entender o que você está fazendo. Nós terminamos de fotografar. Para colocar o filme, você roda 8 vezes esse botãozinho, que é para a parte velada do filme lá para dentro. E depois disso, a cada foto, você roda 4 vezes para separar uma foto da outra. Tudo bem artesanal mesmo. Tá? Quando isso acontece, você perde um pouco tudo. Se rodou direito, se não rodou direito, enfim, você não sabe mais nada que está acontecendo. Pois bem, eu saio dali, eu vou para um shopping para mandar revelar, tentar revelar, era umas 9 horas da noite, eu peço para o sujeito revelar o meu filme, naquele 1 hora da vida, naquela revelação automática, né? Mas o rapaz se negou, porque o shopping ia fechar às 10, a revelação era mais de 1 hora. Aí eu migrei para um outro shopping que fechava mais tarde. Fui numa loja chamada Fujioka, que eu recomendo a vocês de Brasília. Fujioka. Fujam daí, tá? Fujam de Fujioka. E eu pedi para o cara revelar. Ele falou, revela. Eu quero todas as imagens que saírem. Aí ele falou que não podia, porque só podia imprimir as boas. Então eu falei, meu amigo, o que é bom para você pode não ser bom para mim. Tá? Eu quero todas, eu e mais 3 caras, todo mundo ansioso pelo material. E ficou aquela briga, eu não posso, mas eu quero, mas eu não posso. Eu vou pagar por todos, mas eu não posso. Eu vou pagar por todos. Então, eu paguei antes todas as possibilidades de foto. E ver aquelas fotos muito loucas, muito doidas, trepadas, enfim. Eu amando, todo mundo amando, e o cara olhando para a nossa cara sem entender absolutamente nada por que a gente estava gostando. Uma dessas fotos foi essa aqui. Tem como não gostar disso? Está de brincadeira, né? Então, essa foto foi feita com pinhole, que é um processo artesanal da fotografia. O Tério dá aula de pinhole no F-15-8, com caixinha de fósforo, enfim, que é muito legal, muito interessante. Dirceu Maués é um fotógrafo que já andou pelo F-15-8, ele é do Pará, é de Belém, e o trabalho dele é muito forte na pinhole. São N câmeras que ele junta e ele documentou o mercado ver-o-peso em Belém com várias câmeras pinhole. Eu vou mostrar um pequeno trecho do filme dele, 1 minutinho só, para vocês verem. Muito legal, hein, Beto?
Super Esse, multimídia. um pirrolho desse fotógrafo, US$ 3.500. Tá, o cianorte é um processo artesanal que você vai escolher um positivo teu, vai colocar um determinado produto químico, dois, na verdade, se eu não me engano, vai sanduichar com vidro e vai expor à luz do sol, deixar lá, sei lá, 5, 10 minutos, depende do dia, do tempo, do sol, da luminosidade, para trazer essa imagem cian de azul, essa imagem azulada do cianótipo. Alguns outros cianótipos. Essa garota é muito interessante, cianótipo de 2.500 a 5.000 euros. Marrom Van Dyke é algo próximo do cianótipo, mas mudam-se os químicos, mas o processo é basicamente o mesmo de sanduíches de vidro, de um papel de algodão, a imagem positivo, a imagem negativa, para se tirar o positivo, e determinados produtos químicos sanduichados para trazer esse resultado. E aí, essa é da mesma fotógrafa anterior. Ela mistura os dois, cianótipo e marrom Van Dyke. E está em torno de $2.170 o trabalho dessa moça. Goma bicromatada, com processo de estratificação de goma arábica, primeiro o azul, depois o amarelo e, finalmente, o magenta. Fez esse processo, Télio? Sim, eu faço bastante goma. Até publiquei essa semana um vídeo lá no Instagram mostrando uma goma que eu fiz essa semana. É aí a goma bicromatada. São várias camadas de azul, amarelo, enfim, que você vai construindo, tá? Os seus resultados satisfatórios podem ser também obtidos numa única imagem. Enfim. Essa garota, eu recomendo muito o site dela, tá? Ela tem um trabalho muito louco, muito doido, mas muito interessante, muito rico. E olha essa goma bicromatada, Télio. Uma goma bicromatada, um tríptico por $6.000. Platinum Palladium, que é um sonho, eu tenho um sonho de fazer isso. Não tive essa oportunidade, com um processo muito, muito caro de ser feito. Já chegou a finalizar, Télio, o teu? Então, a gente estava com um grupo que a gente comprou os químicos e começamos a produzir, tivemos os primeiros resultados, mas aí com a pandemia a gente parou, Acabou o né? grupo. Está em vias de voltar. Joia. Esse fotógrafo é um artista americano especializado em uma variedade de mídias, incluindo pintura e fotografia. E 1.150, achei barato, porque a gente está vendo aqui, eu achei barato o trabalho dele. Finalmente, as Polaroids, que eu amo de paixão. Tá aí o Brad Pitt, Elvis, Fidel e aquele sapo lá embaixo, que eu não lembro de onde é aquele sapo. Posso falar uma coisa que eu lembrei sobre as Polaroids? Pode. Vou desativar seu áudio para falar, tá? Tá. A Polaroid é legal falar que ela acabou por um tempo, né? A Polaroid meio que morreu e você não só encontrava filme antigo para Polaroid. E aí alguém teve uma visão de que poderia ser cool, poderia ser interessante. E aí essas pessoas elas recriaram os filmes da Polaroid, né? Foi um projeto que chamou o Impossible Project. Era um projeto bem bonito. Só que não era exatamente o mesmo processo químico da Polaroid original. Era um processo um pouco menos pior para o meio ambiente, né? E, só que tinha vários problemas. A gente tentou vender no Brasil, no F-15/8, né? Esses filmes do Impossible, só que eles não eram compatíveis com o clima do Brasil. Então, muitas vezes a imagem mal aparecia, e se aparecia, não fixava direito, ela desaparecia muito rápido. E aí ia muita gente reclamar com a gente, né?
É que eu acho que é parte da graça, a efemeridade da imagem que desaparece. O Humberto tinha foto do cachorrinho dele que foi sumindo com o tempo, que ficou quase nada, né? Uma Polaroid vazia. E o meu sonho hoje, assim, a Polaroid ela recomprou os filmes que eram Impossible, então voltou a ser Polaroid recentemente. O Polaroid é uma delícia de trabalhar, apesar dessa coisa instantânea, mas ela tem toda uma estética própria dela, que é muito afetiva, muito gostosa. Esse é um livro que eu recomendo fortemente para vocês, que é As Polaroids de Tarkov, que é um livro lindo, 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 que é um cineasta russo, foi um cineasta russo, né? E essa coleção de 10 Polaroids vendida por 19.000 euros. E, finalmente, Polaroid Transfer, que é uma variação, uma variante da Polaroid, que você arranca a camada emocionada durante o processo e você transfere para uma outra superfície, tecido, madeira, o que você pensar, tá? As Polaroids que davam para você fazer isso de forma tranquila era 669, 59, 559 e 809. Nenhuma dessas era vendida no Brasil, de qualquer forma foi descontinuada. Então, porque essa Polaroid ela tem negativo e positivo. Então, você faz a foto, as duas, o filme vem, a imagem vem em negativo e positivo. Antes de terminar a revelação, você destaca e coloca numa superfície e vem com uma colher transferindo a imagem para uma outra superfície. Como foi descontinuada, eu trouxe aqui para vocês eu vou mostrar um trechinho só para vocês verem como é que funciona o negócio, que vocês podem fazer com a Polaroid normal, desde que vocês tenham habilidade para esse tipo de coisa. Água quente. Saiu a emoção. Água fria. Parece muito que ele estragou tudo, dá muita dó dessa imagenzinha flutuando aí. Tá, e aí eu vou mandar isso para vocês. Tem que ter uma habilidade de você esticar toda a foto ali na água, transferir ela para outro lugar, com um pincelzinho arrumando, enfim. Tá? E essa aí também é uma foto, não tem o preço dessa foto, mas tem uma referência muito importante do Rótico. Então, Perguntaram fotografia. aqui, Humberto, se é Oi? feito, perguntaram no chat se é feito só com água, se tem algum Só químico. com água, só Água, com né? água. O cara só com água quente, água fria, é muita No YouTube tem habilidade tutorial, manual. né? E o quê? No Tem, YouTube tem tem, tem. tutorialzinho. Tá? E aí é o que é importante, porque a gente sempre afirma no F158 que é muito importante a gente trazer para a nossa produção fotográfica as referentes que a gente encontra no nosso dia a dia, enfim, é bem importante. Alguns processos mais simples e caseiros, que não exigem muita coisa, é o head scale, que é quando você vira o teu filme. O filme é feito por camadas, vermelho, verde, azul. Aí, quando o vermelho é a última camada, você coloca o filme ao contrário na câmera, vai ficar o vermelho sendo a primeira camada. E a partir daí, você errando a exposição de propósito para poder atravessar essa camada vermelha, você vai ter fotos em tons avermelhados e amarelados. Aí está todo o processo, é um rolinho de filme comum e um rolo vazio depois, uma tesoura e uma fita. Então, você corta a linguetinha do filme virgem,
junta com um filminho que está vazio, que tem uma linguetinha de fora, só que ele está invertido, né? Tu vai colocar ele ao contrário, rebobina todo ele para a bobina vazia manualmente ou com algum palitinho, tá? E refaz a linguetinha do filme, encaixa na câmera, ó, isso aí é uma lomo que está ali, e coloca o filme ao contrário para ter esse tipo de resultados aí. Além disso, nós temos filme de tungstênio, que é feito para uma temperatura de cor da luz mais baixa do que a luz do dia, e utilizar esse filme na luz do dia. Ele vai criar aberrações cromáticas no seu trabalho, que podem trazer coisas inusitadas, é aquele não ter o controle sobre o que está fazendo ali. Esse é o grande barato da fotografia analógica hoje, de química, de filme, enfim, é você não ter o exato controle do que está acontecendo. Finalmente, o processo cruzado, que é você trabalhar, como eu falei no começo, um filme C41 revelado no processo do E6, que é voltado para filmes positivos, e, ao contrário, você vai criar também aberrações cromáticas nas suas imagens, e a Amélie Poulain foi todo filmado a partir desse processo cruzado, de inversão de filmes, enfim. Finalmente, os banhos. Isso é um laboratório, né, comum. Para quem não sabe, são uma folha de contato, que é uma amostra de tudo que você fez naquele filme, né? Você tem embaixo as banheiras, tá? Do lado oposto, você tem o ampliador. Aí acontece a mágica. É necessário que você tenha bandeja ampliador. O meu primeiro laboratório foi na dependência de empregada da casa da minha mãe, que era minúsculo. Eu colocava o ampliador em cima da pia, sentava na sanita ou no vaso sanitário para mexer no ampliador. Ao meu lado, eu tinha a bandeja de revelador, a bandeja de fixador e uma bandeja no boxe. Então, eu ampliava aqui, sentado na sanita e no vaso sanitário, jogava a foto do lado, revelava a foto, jogava a foto no fixador para fixar e jogava a foto no boxe para lavar ela depois. Então, cada um improvisa o seu laboratório, o que sabe. E essas são marcações de tempos de correção que são necessários, é um trabalho muito técnico, que são necessários para que você tenha um resultado clássico da fotografia em preto e branco. Porém, você pode começar a bagunçar tudo. Tá? A partir do momento de banhos experimentais, que pode ser feito com café, com vinho e até com urina, você altera resultados da tua imagem, tá? E aqui nós temos alguns exemplos desse fotógrafo aqui. Ele faz esses experimentos, um banho com xarope, um banho com lixívia. Essas manchas são muito desejadas pelas pessoas que fazem fotografia analógica hoje, porque elas querem vivenciar uma experiência. Se elas quiserem um resultado imediato e um resultado mais concreto, vai para o digital. Se você quer uma experiência, vivenciar coisas novas, esse tipo de coisa que as pessoas fazem, e até banho com absinto. Então, tudo isso... Volta do nome do fotógrafo, Humberto, que tem gente pedindo aqui. Tudo isso são possibilidades que nós temos de criar imagens saindo dessa cultura da imagem digital, da imagem imediatista, e aí fica amoníaco, e aí fica a última pergunta, que é se fotografia analógica é realmente para vocês uma arte perdida. Eu acredito que não. Eu deixo aberto agora para vocês. Engloba a fotografia analógica, mas eu queria perguntar para vocês, assim, eu tenho uma certa angústia no momento que eu já percebi, depois de anos trabalhando com a fotografia, e nessa overdose de imagens, e muitas vezes eu acho que eu me frustro um pouco
no sentido de não saber o que fazer com os arquivos, e inclusive com os negativos, assim. Parece, a sensação que eu tenho é que tem uma etapa aí do processo do fotográfico que está faltando, sabe? Porque parece que está perdendo um pouco o tesão para mim, a magia da coisa. E aí eu fico me perguntando se, para finalizar o processo fotográfico, o caminho, de fato, é a impressão. Tipo, você trazer para materializar a coisa, assim. Eu acho que fica muito, inclusive negativos, né? Não é porque tem um negativo, a foto ela ainda não está finalizada no negativo, ela não está impressa, ela não está resolvida. O que vocês acham que falta para esse processo se finalizar? Faz sentido a minha pergunta? Na fotografia, quando ela está no digital apenas, ela é algo que está muito distante de você. Há uma distância, você só cumpriu uma função, você só fez algo ali naquele momento, mas há uma distância da tua parte com relação à materialização da sua obra. Eu recomendo muito, muito que você imprima em fine art, não adianta imprimir em laboratório vagabundo, em fine art, as suas melhores fotos, nem que seja um tamanho pequeno, no aproveitamento de papel, para que você tenha essa coisa na sua casa, para que você possa colocar isso na no teu quarto, no teu banheiro, no vidro, no espelho do teu banheiro, você conviver com a sua obra. O digital você faz, baixou, olhou, postou no Instagram para ganhar biscoito das pessoas e acabou, não tem mais nenhuma relevância na tua vida. Quando você imprime, e você emoldura, e você coloca na tua casa, você usa a sua obra para você, você convive com ela, convive realmente, materialmente com ela, você tem uma outra relação e você vai ter aí sim a obra completa, sabe? A captura, a paixão, a captura técnica daquilo, a razão por que você fez aquilo e a concretização desse material. Acho que é muito importante. Eu recomendo muitíssimo que você imprima as fotos que você julga serem importantes na sua trajetória ou no teu momento para você conviver com isso. Aí você vai ficar Eu mais acho que realizado. fazer fotolivro também é um bom caminho, né? Sim, É um caminho sim. lindo e eu acho que você fazer o fotolivro com as suas fotos mais especiais é uma maneira da gente deixar as nossas memórias para a posteridade mesmo. Acho que é uma forma muito especial de guardar. É diferente do álbum, né? Existe uma curadoria, um layout, um tratamento ali, acho muito interessante. Queria fazer uma recomendação de impressão, né? Em Brasília, eu recomendo Carambola Birô, que é maravilhoso. No Rio de Janeiro, o Tiago Barros, que é um laboratório de impressão também sensacional, que a gente confia demais. E aqui em Portugal é Fine Print, o Nuno, né, Humberto? Fine print. E Mari, deixa eu te falar uma pergunta que é muito importante quando a gente está na dúvida com relação à paixão que a gente tem pela fotografia, enfim, é você se perguntar: você fotografa para quê? Qual é a razão de você ser uma fotógrafa? Por que você fotografa? Por que eu fotografo? Por que vocês fotografam? É entender qual é o processo. É comercialmente? Comercialmente, ok, é qualquer trabalho. Mas se ele não for comercialmente, alguma razão te leva àquilo. Que não seja ganhar biscoito no Instagram. Seja honesta, por que você fotografa? Eu fotografo para deixar uma memória para os que virão, para os meus filhos, meus netos, caso eu venha a ter, porque a partir das minhas imagens, eles vão entender quem eu fui na minha existência. Porque o fotográfico eu sinto paixão, só apenas. Comercial, não. Comercial eu fotografo por dinheiro. Mas quando eu fotografo de forma espontânea, eu fotografo por paixão. E quais foram as minhas paixões em vida? Elas estão representadas a partir das minhas escolhas no ato de fotografar.
E isso, meus bisnetos, que eu não vou conhecer, que nem neto eu tenho, eles vão entender qual foi da minha existência. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão. Por que você fotografa? E, a partir daí, achar o teu caminho de forma mais natural.